Então vamos lá, pessoal. Último caso clínico aí para a gente treinar choques. Homem, 65 anos, trabalhador rural, compareceu à unidade de emergência onde você estava de plantão com uma queixa de dor em flanco esquerdo há 2 dias. Refere que a dor é de intensidade 8 numa escala de 0 a 10 e sem radiação. Relata febre não aferida há 24 horas, com calafrios, além de cefaleia, náuseas e anorexia. Ele perdeu o apetite, parou de alimentar. Relata disúria, dor para urinar e uma urina de odor fétido. Relata ser tabagista, 30 maços ano, etilista e sedentário. Possui diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica há 20 anos e de diabetes tipo 2 há 15 anos. Nega outras patologias prévias. Então é um paciente, né, que está com quadro de dor em flanco esquerdo associado a febre e calafrios, ou seja, ele tem sintomas urinários, disúria, urina fétida, mas tem sintomas sistêmicos. Ele não tem simplesmente sintomas de uma cistite não complicada ou de uma prostatite não complicada, né? São sintomas que têm repercussão sistêmica, queda do estado geral, parou de alimentar, tem náusea, vômito, febre e calafrios, tá? Ele é um paciente diabético. O paciente diabético já é um paciente que é imunodeprimido, que é mais grave, tá? Em cujas infecções podem complicar com maior frequência. No exame físico, ele estava em estado geral ruim, Glasgow de 15 sem déficit motor focal, tá? Então não tinha nenhuma disfunção neurológica. Estava hipoidratado 3 cruzes em 4, hipocorado 1 cruz em 4, anictérico, acianótico e febril, uma temperatura axilar de 39 graus, com extremidades frias e perfusão capilar diminuída, um tempo de enchimento capilar de 4 segundos. Ausência de urgência jugular patológica, pulsos palpáveis, simétricos e filiformes. Uma pressão arterial de 70 por 40, uma PAM de 50 milímetros de mercúrio, com uma frequência cardíaca de 120 batimentos por minuto. Um ritmo cardíaco regular em 2 tempos, bulhas normofonéticas, sem sopros, murmúrio vesicular audível, ausência de ruídos adventícios, taquipneico, uma frequência respiratória de 24, uma saturação de 98 em ar ambiente. Abdômen, dor à palpação profunda, tá? Em flanco esquerdo, sinal de Giordano positivo à esquerda, que é aquela punho-percussão que a gente faz no flanco, tá? E que o paciente tem reação, ele reage, tá? Membros inferiores sem edema, panturrilhas livres e sem sinais de empastamento de panturrilha, algum sinal de TVP. Então eu tenho um paciente com um quadro clínico de infecção de trato urinário complicada, mais alta, associada a sintomas sistêmicos. Então a gente não vai pensar numa cistite, a gente vai pensar numa pielonefrite. Pielonefrite dá muito febre com calafrio, tá? Faz muita bacteremia. E esse paciente, junto com essa infecção, ele tem disfunções orgânicas. Ele tem disfunção da parte hemodinâmica dele, tá? Então ele tá com sinais de hipotensão arterial e hipoperfusão tecidual, um tempo de enchimento capilar reduzido, tá? O tempo de enchimento capilar aumentado 4 segundos, né? Uma perfusão capilar diminuída, taquicárdico e muito hipotenso, além de taquipneico, tá? Então a gente está pensando, quando o paciente chega com um quadro infeccioso, gente, eu tenho que pensar se é uma infecção sem disfunção de outros órgãos ou uma infecção associada a disfunções orgânicas. O que é infecção associada à disfunção orgânica? Sepse, tá? Sepse não é infecção generalizada. Tirem isso da cabeça de vocês. O leigo que pensa isso, tá? Não é uma infecção num lugar que espalha para outros lugares, não. É uma infecção que gera uma resposta inflamatória e imune orgânica exacerbada. Quando a gente é invadido por um micro-organismo, bactéria, fungo, vírus, a gente tem uma resposta imune, humoral e celular, de anticorpos e celular, e uma resposta inflamatória, mas elas são moduladas para combater a infecção.
Quando elas são exacerbadas, isso gera disfunção orgânica. E essa disfunção orgânica, portanto, associada a uma infecção, que é a definição de sepse, ok? Vamos ver os exames laboratoriais. Foi realizado um hemograma desse paciente. Esse hemograma mostra uma anemia discreta, tá? E mostra uma leucocitose importante, mais de 40 mil leucócitos, tá? E presença de granulações grosseiras nos neutrófilos, tá? Então, é um leucograma de infecção bacteriana, tá? Tem 3% de bastões, não tem muito desvio à esquerda, mas tem uma leucocitose importante com granulações tóxicas nos neutrófilos, tá? Então, isso é um hemograma de infecção bacteriana. O exame de urina tipo 1, o EAS, mostra que esse paciente tem sangue na urina e leucócitos, um nitrito positivo. O nitrito positivo fala a favor de presença de bactérias, tá? Que convertem o nitrato em nitrito. Tem uma piúria importante, hematúria e uma flora bacteriana muito aumentada. Então, isso confirma uma infecção bacteriana de fonte urinária, ou seja, esse paciente tem uma sepse urinária, tá? Foi realizada uma tomografia de abdômen. Essa tomografia de abdômen mostrava um rim bem aumentado à esquerda, tá? Então, sinais de pielonefrite renal à esquerda e um abscesso perirenal, tá? Uma coleção ali próximo da parede, tá? Ao lado do rim perirenal. Então, ele tinha uma pielonefrite confirmada por um exame de imagem, tá? Um leucograma infeccioso, um EAS sugestivo de infecção bacteriana, tá? E aí, o que a gente vai fazer com esse paciente? Vamos lá. Vocês vão assistir a aula de sepse do professor Sérgio. E aí, gente, é o seguinte: quando um paciente chega com um quadro infeccioso, né, a gente precisa pensar na possibilidade de que essa infecção possa estar causando disfunção orgânica, já que a sepse é uma condição de alta mortalidade, tá? Que tem que ser identificada precocemente. Então, não é factível todo paciente que eu chegar, eu fazer exames para acessar a função de todos os órgãos para saber se ele pode ou não ter sepse, né? Isso não é factível, não é custo efetivo, a gente não tem tempo para fazer isso. Então, se um paciente chega com uma infecção urinária, uma pneumonia, uma infecção de pele, né, uma infecção do sistema nervoso central, uma meningite ou uma meningoencefalite, qualquer infecção, uma infecção associada a catéter, por exemplo, presença de um catéter venoso, um catéter vesical. Bom, eu tenho que, na beira de leito, conseguir suspeitar se essa infecção é uma infecção sem disfunção ou com disfunção orgânica e, portanto, risco de sepse, tá? Então, o que o Sepsis Surviving Campaign, que é a diretriz que guia a gente a respeito disso, preconiza? Ela preconiza que seja aplicado um score fácil de beira de leito, que a gente possa, com variáveis clínicas que fazem parte da nossa avaliação do paciente no exame físico, rapidamente identificar os pacientes com maior risco de sepse e que, portanto, a gente não pode passar um antibiótico e liberar para casa para o tratamento ambulatorial, tá? Porque esse paciente tem uma mortalidade maior, ele pode ter um desfecho desfavorável, tá? Então, é um score para a gente suspeitar da presença de sepse. Anteriormente, esse score era o Quick SOFA. SOFA, a gente vai falar no próximo slide, é um score de Organ Failure Assessment. É um score para acessar a disfunção orgânica. Só que ele é um score que exige exames laboratoriais, gasometria arterial,
tá? Então, o SOFA completo não dá pra gente fazer em todo mundo, como eu falei. Então, faria-se o Quick SOFA, que leva em consideração 3 variáveis apenas: nível de consciência, frequência respiratória e pressão arterial. Se o paciente pontuasse 2 desses 3 parâmetros, tivesse um nível de consciência reduzido em relação ao basal, então uma queda do Glasgow, se ele tivesse uma pressão arterial menor do que 100 sistólica, ou se ele tivesse uma frequência respiratória acima de 20, 22, ele pontuaria. Então, ele ganharia 1 ponto para cada uma dessas 3 variáveis que estariam alteradas, e aí, se esse paciente tivesse mais de 2 pontos, ele seria um paciente de risco para sepse, e aí faria o SOFA completo, para acessar todos esses órgãos e sistemas e identificar, realmente confirmar se existe disfunção. O que foi visto, né? Que o Quick SOFA, primeiro, ele só tem 3 variáveis. Segundo, são variáveis que não têm escalas. Então, assim, um paciente que estivesse com uma pressão arterial sistólica de 90, ele ganharia 1 ponto. Se ele tivesse com uma pressão arterial de 50, ele ganharia 1 ponto, tá? Então, se ele tivesse com um Glasgow de 14, desceu 1 ponto, ele ganharia 1 ponto. Se ele tivesse com um Glasgow de 6, ele também ganharia 1 ponto. Então, primeiro que é um score que não amplia a identificação de gravidade dentro dessas variáveis que ele contempla. E segundo que, por contemplar só 3 variáveis, é um score de pouca sensibilidade. Muitos pacientes não pontuavam mais de 2 no Quick SOFA e tinham, de fato, risco para sepse. Então, o Quick SOFA ele não deve ser mais usado como ferramenta para diagnóstico, triagem do paciente com sepse. Você pode aplicar o Quick SOFA. O que ele mostra os pacientes que pontuam mais de 2 no Quick SOFA são pacientes mais graves, que têm maior mortalidade e uma chance de um desfecho mais desfavorável. Mas para triagem, ele não serve mais, não se recomenda mais ele para rastreio. Então, o que eles recomendam? Eles recomendam, por exemplo, um score que eu gosto muito, que é o NILS, tá? O NILS, ele vai contemplar as seguintes variáveis, os seguintes parâmetros, tá? São 7. Frequência respiratória, tá? Então, se a frequência respiratória do paciente estiver normal, entre 12 e 20, ele não pontua nada, tá? E aí, ele vai pontuando de acordo com essa alteração no parâmetro. Então, se ele tiver bradipneico entre 9 e 11, ele pontua 1. Se ele tiver mais bradipneico menor do que 8, ele pontua 3, tá? Se ele tiver taquipneico acima de 21, ele pontua 2. Acima de 25, ele pontua 3, tá? A outra variável, segunda variável, frequência, saturação. Então, saturação aqui tem 2 escalas. Por que tem 2 escalas? Porque tem pacientes que já são pneumopatas, por exemplo, um paciente que tem doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, ele já é um paciente que tem uma hipoxemia de base, tá? Então, você vai considerar isso também e não vai colocar ele na escala que você quer normal, tá? Mas para um paciente que não tem, ele só não pontuaria se ele tivesse uma saturação acima de 96, tá? Entre 94 e 95 ele pontua 1, tá? E menor do que 93 ele pontua 2 pontos, tá? Aí depois vem a necessidade de oxigênio ou não. Se o paciente precisa de suplementação de oxigênio, ele pontua 2. Se ele não precisa, ele não pontua nada, tá? Pressão arterial. Aí pressão arterial, ele vai pontuar. Quanto mais hipotenso ele estiver, mais ele pontua. E se ele tiver muito hipertenso também, acima de 220 de sistólica, ele também vai pontuar, tá? Aí, frequência cardíaca, o pulso pulso do paciente, quantos batimentos por minuto. Então, se ele tiver bradicárdico, ele pontua, e quanto mais taquicárdico, mais ele pontua, tá? Nível de consciência. Se ele está alerta com Glasgow 15, ele não pontua nada. Se ele tem uma confusão mental aguda, uma alteração de consciência aguda, ele pontua 3, tá? E por último, a temperatura. Ele vai pontuar tanto se ele tiver hipotérmico,
quanto se ele tiver febril. E aí, quanto maior ou menor a temperatura, mais ele pontua. Então, vocês vejam que é um score que eu não preciso fazer exame nenhum. Frequência cardíaca, pressão arterial, frequência respiratória, saturação, necessidade ou não de oxigênio, nível de consciência e temperatura. Tá? Então, isso daí faz parte da minha avaliação clínica do paciente. Então, eu faço esse score, vejo quanto esse paciente pontua e se ele tem um risco aumentado de sepse. Então, vamos ver aqui o nosso paciente. O nosso paciente, ele estava com uma frequência respiratória de 24, então ele pontua 2, tá? A saturação dele estava normal, então ele não pontua, ele não precisava de oxigênio, não pontua. A pressão arterial dele, ele estava com uma hipotensão com uma pressão menor do que 90, então ele pontua 3, tá? Então ele pontuou 2 na frequência respiratória e 3 na pressão, 5. Frequência cardíaca dele, o pulso, né? O pulso dele, ele pontua 2 pontos, então 5, 7. Consciência, ele não tinha alteração de consciência. Febre, ele tinha uma febre de 39 graus, então ele pontua mais 1. Então ele tem 7 pontos, ou 8, né? 2 de frequência respiratória, 3 de pressão arterial, 5, pulso mais 2, 7, e mais a temperatura mais 1, 8 pontos. Acima de 6, esse paciente é de alto risco para sepse, tá? E aí, o que é o ideal? Que esse paciente fique ali na emergência com você, que ele seja reavaliado pelo próprio médico, né, a cada 1 hora, que seja solicitado transferência para um serviço, né, ou para um CTI, ou para um hospital ali, se você tiver numa emergência, para ele subir, né, para o CTI, a depender de como ele está, ou para a enfermaria, mas é um paciente que não vai embora para casa com uma receita de antibiótico, certo? Então, na aula de sepsis, o Sérgio vai falar isso melhor para vocês. Fora do Brasil, gente, tem muita avaliação do paciente pela enfermagem, por paramédicos e tal. Então, eles colocam lá os pacientes que têm menor pontuação, eles vão ser vistos pela enfermagem. Quando a pontuação aumenta, tá? Acima de 4, 5, aí o médico que tem que ficar reavaliando, tá? E a gente sabe que um score de NILS acima de 5 ou 6 é um paciente de mais alto risco. Então, esse paciente, o ideal é que ele faça uma avaliação laboratorial, em que aí eu vou fazer um SOFA completo, para eu avaliar cada órgão, né, para eu ver se há disfunção orgânica nesse paciente, e aí, portanto, eu confirmo a sepse. Então, o NIL seria um rastreio, para eu suspeitar daquele paciente de maior risco, tá? Então, na vigência de um quadro infeccioso, se eu tiver um NILS elevado, tá? Acima de 5, 6. Ou se o paciente, por exemplo, pontuar 3 em um parâmetro só. Isso também deve deixar em alerta o médico, tá? E esse paciente ficar sendo reavaliado. Então, o Quick SOFA caiu, agora eles preconizam NILS ou MILS, que é um outro score, e aí para triar o paciente de risco para sepse, ok? Então, esse paciente já tem um alto risco, como a gente viu. Aqui eu coloco um resumo para vocês em relação à conduta. Então, o paciente que pontua mais de 5, tá? Aqui em laranja claro, ele deve ser monitorizado a cada 1 hora, clinicamente, tá? E, de preferência, providenciar que ele seja transferido por um local que tem instalação de monitorização, tá? Uma sala vermelha, né? Mandar ele para um hospital. E se ele pontuar mais que 7, nesse caso nosso paciente pontuou 8, ele deve ter monitorização contínua dos seus sinais vitais e considerar a transferência dele para uma UTI ou para uma unidade de cuidados intermediários, tá? Uma semi-intensiva, certo? Então, eu vou ficar em alerta com esse tipo de paciente e vou fazer um score mais completo para eu avaliar esses órgãos e sistemas. O SOFA, gente, é esse score aqui, tá? O SOFA é um score de admissão hospitalar, certo? Que você vai fazer quando o paciente é admitido, para você avaliar a mortalidade desse paciente. Isso é importante até para você conversar com a família. Olha, ele tem uma infecção
né, com disfunção de outros órgãos associados a essa infecção. A mortalidade dele é tanto, tá? Então a gente vai começar o tratamento para ver se ele responde a esse tratamento. Pessoal, o desfecho, tá, de uma doença, ela depende de várias coisas, tá? Primeiro, da virulência do micro-organismo. Quando eu digo virulência, isso não está só associado a vírus. Virulência é agressividade, tá? O quão agressivo é esse micro-organismo. Ele pode ser uma bactéria, um vírus, um fungo, tá? Então depende da virulência do micro-organismo que está gerando aquela doença. Segundo, depende do hospedeiro que está com essa doença. É um paciente idoso ou jovem? É um paciente com comorbidades ou sem? É um paciente que já tem alguma disfunção por alguma doença? Ele já tem uma disfunção cardíaca? Ele já é um paciente renal? Tá? Ele já é um paciente neuropata? Então, vai depender desse hospedeiro. Vai depender da interação do micro-organismo com esse hospedeiro. A gente viu isso muito na pandemia de Covid. Às vezes o paciente idoso, cardiopata, né, pegava o vírus e desenvolvia uma doença e saía bem, não tinha gravidade. Outros mais jovens tinham um quadro muito mais grave. Então depende da interação do micro-organismo com esse hospedeiro. Às vezes é um hospedeiro que é ruim, é um micro-organismo virulento, mas na hora que ele invade esse hospedeiro, não gera uma resposta exacerbada, porque existe uma predisposição genética também, tá? Para isso. Vai depender se tem tratamento específico para aquela doença. Então, se eu tô na vigência de uma doença, de uma infecção bacteriana, que eu tenho antibióticos para combater aquela infecção, melhor. Se eu tô na vigência de um Covid-19 que não tem um remédio específico para o vírus, pior, né? Então a chance daquilo complicar, de não resolver, eu dependo do fato daquela doença ser autolimitada e ela melhorar, aquele organismo conseguir resolver, é pior, né? Então, depende de eu ter tratamento específico. Depende do quão precoce esse tratamento é instituído. E, por fim, depende da resposta do hospedeiro a esse tratamento. Às vezes tem tratamento, você entra com antibiótico, entra precocemente, entra na dose certa, cobre direitinho a bactéria e o paciente evolui mal, tá? Então, depende disso tudo o desfecho de uma doença. Mas a gente pode predizer qual é a chance desse paciente, a mortalidade dele, como é o prognóstico desse paciente. E isso é importante também para eu avaliar a qualidade de uma UTI. Eu tenho que ter um score, né? Então, todo mundo que interna aqui nessa UTI morre. Tá bom, mas qual que é a mortalidade do paciente que interna aí? Porque se for maior que 90%, tá dentro do esperado. O que não pode é uma UTI que todo mundo que interna lá tem baixa mortalidade e por falta de cuidado apropriado, todo mundo tem um desfecho desfavorável. Então, depende, tá? Então, a avaliação que não pode é um paciente com baixa mortalidade morrer, mas o de alta mortalidade ele pode ter um desfecho desfavorável. Então, esses scores de mortalidade são muito importantes, eles devem ser feitos quando o paciente é admitido naquela UTI, tá? Então, o SOFA completo é um score de disfunção orgânica. Então, eu vou acessar os diferentes órgãos e sistemas para ver quais que têm disfunção e qual a gravidade da disfunção, para eu avaliar a mortalidade do paciente, tá? Então, por exemplo, no caso aqui do SOFA, como que a gente faz para avaliar o sistema respiratório? É através da relação PF, da relação entre a PO2, a pressão de oxigênio dissolvido no plasma, sobre a fração inspirada de oxigênio, certo? Então, por exemplo, eu tenho que pegar aí eu tenho que fazer gasometria, então não é uma coisa de beira de leito, né? Esse paciente, por exemplo, estava em ar ambiente. Quanto que é a FO2 do ar ambiente? 21%. Então, eu vou pegar a PO2 nele na gaso e dividir por 0,21, tá? Ele não vai pontuar se essa relação PF estiver acima de 400. À medida que vai caindo, eu já tenho lesão pulmonar, injúria pulmonar. Quanto menor, tá? Essa PF, maior a disfunção.
maior a pontuação, maior a mortalidade. Certo? Como que eu vou avaliar a parte de coagulação? Pelas plaquetas. Então, existe plaquetopenia, existe queda de plaqueta, ele só não vai pontuar se a plaqueta estiver acima de 150 mil. À medida que vai caindo, vai pontuando, quanto mais cai, maior o número de pontos, maior a disfunção. Disfunção hepática pelas bilirrubinas, não é pelas transaminases. As transaminases podem subir na sepse. O paciente pode fazer uma hepatite transinfecciosa, mas a gente avalia a função hepática no score SOFA pela bilirrubina. Então, se a bilirrubina vai aumentando, esse paciente, quanto maior a bilirrubina, maior a disfunção hepática, mais pontos ele ganha, maior a mortalidade. O sistema cardiovascular, eu vou avaliar de acordo com a pressão e com a necessidade de drogas vasopressoras, e quanto maior a dose de droga vasopressora que esse paciente está, mais ele pontua, maior a mortalidade. Certo? Então, você vai andando aqui e pontuando mais. Você vai avaliar o sistema nervoso central pelo Glasgow. Quanto menor o Glasgow, mais esse paciente pontua, maior a disfunção neurológica, maior a mortalidade. A parte renal, sistema renal, a gente avalia pela creatinina colhida no sangue, tá? Então, quanto maior a creatinina, mais ele pontua, e pelo débito urinário. Quanto menor o débito urinário, ali, se ele tiver menos de 500 ml por dia, ele vai pontuar 3. Menos de 200, ele pontua 4. A gente sabe que um paciente que pontua aí no SOFA mais de 15, ele tem mais de 90% de mortalidade, tá? Então, precisa, aí o SOFA é um score de admissão hospitalar, tá? Você tá ali na emergência, o que você tem que fazer? Identificar que o paciente tem uma infecção, aplicar o NIUS, ele tem alto risco para sepse, você vai pedir uma transferência e vai falar: eu tô aqui com um paciente com uma infecção urinária complicada, tá? Ele tem uma pielonefrite, vamos que você não fez tomografia. Ele tá com sinais de pielonefrite, ele tem sintomas urinários, mas com repercussão sistêmica, febre, calafrio, ele tem hipotensão arterial e sinais de hipoperfusão tecidual. Ele tá mal perfundido e muito hipotenso, taquicárdico, taquipneico. E ele tem um score de NIUS de 8. Ele é um paciente de alto risco para sepse. Então, eu preciso transferir esse paciente. Ponto final. Isso já é suficiente vocês saberem, tá? Um SOFA maior do que 2, a mortalidade já é maior que 10%, tá? Então, se ele pontuar 2 ali, já é mais que 10%, ok? As manifestações clínicas da sepse vão ser as manifestações das disfunções orgânicas, além, claro, daqueles sintomas que o paciente tem relacionados ao sítio primário de infecção. Então, se ele está com uma pneumonia, ele vai ter lá tosse produtiva com expectoração purulenta, febre, pode ter dispneia, pode ter dor torácica do tipo pleurítica. Se ele tem infecção de trato urinário, ele vai ter lá o paciente pode fazer uma infecção de trato urinário baixa, por exemplo, com uma disúria, né, com uma polaciúria. Ele pode ter sinais sistêmicos de febre, dor lombar, tá, calafrios, náuseas, vômitos. Então, ele vai ter os sintomas do sítio primário de infecção, tá? E ele vai ter os sinais das disfunções dos órgãos que estão acometidos, que estão em disfunção. Ele precisa fazer disfunção de tudo. Esse paciente, por exemplo, não tinha disfunção neurológica, não tinha disfunção de aparelho respiratório, né? Então, a disfunção do sistema respiratório, ela se dá por injúria pulmonar, inflamação do pulmão, que pode gerar uma síndrome da angústia respiratória aguda, uma SARA, em que o paciente faz um infiltrado inflamatório difuso, ele faz uma congestão pulmonar não cardiogênica. Ali, por que vai ter líquido no pulmão? Não é porque está aumentando a pressão hidrostática dentro dos vasos, porque ela veio sendo transmitida, né, do coração, das cavidades esquerdas do coração. Não. Ali, por que tem líquido dentro dos alvéolos, dentro do pulmão, atrapalhando a troca gasosa, causando um aumento do trabalho respiratório?
Porque o processo inflamatório sistêmico, essas interleucinas, essas respostas inflamatórias exacerbadas, gera um aumento de permeabilidade vascular, os vasos ficam mais permeáveis e o líquido sai para o terceiro espaço. E aí vai para o intestino pulmonar, para dentro dos alvéolos, fica aquele pulmão branco, tá? Com congestão, só que a congestão não é uma congestão por aumento de pressões de enchimento do ventrículo esquerdo que transmitiram para o átrio, transmitiram para a circulação pulmonar e aumentou a pressão hidrostática. É por uma inflamação, tá? Então, uma congestão pulmonar inflamatória por aumento de permeabilidade capilar, tá? E causa uma hipoxemia grave, a SARA-PF é abaixo de 200, com infiltrado difuso bilateral, um paciente com um quadro, a principal causa de SARA é a sepse, tá? Disfunção cardiovascular, você vai ter hipotensão, lactato alto, já que o coração que gera o débito cardíaco, que é a locomotiva, que vai levar oxigênio, então não tem locomotiva funcionando bem, não tem oxigênio chegando, ciclo de Krebs não tem como ser feito, vai desviar para uma respiração anaeróbica e gerar lactato alto. A sepse também, esse processo inflamatório sistêmico pode gerar uma miocardiodepressão. Então você pode reduzir a contratilidade do coração, a sepse pode causar essa depressão difusa do miocárdio, uma redução de contratilidade. Sistema nervoso central, encefalopatia séptica. Então o paciente vai rebaixar o nível de consciência, vai ter uma queda da escala de Coma de Glasgow por causa de uma encefalopatia, tá? Disfunção do sistema nervoso periférico, polineuropatia e miopatia. Então a gente tem a disfunção do sistema nervoso periférico nesse paciente. Ele vai ficar com uma tetraparesia, com uma fraqueza muscular. Ele pode ter, se tiver disfunção do sistema nervoso periférico. Tá? O paciente pode ter variadas manifestações, a depender de que disfunção orgânica que está acontecendo ali associada àquele quadro infeccioso. Disfunção renal. Ele vai fazer insuficiência renal aguda, tá? Por queda do débito urinário, com elevação de creatinina, com queda do débito urinário e elevação de creatinina. Disfunção endócrina. Então, ele pode fazer síndrome do eutiroideu doente, insuficiência adrenal e hiperglicemia. Então, esse paciente já é diabético, mas mesmo não diabético, ele pode ficar hiperglicêmico pelo quadro infeccioso, tá? Ele pode ter uma disfunção de adrenal com queda relativa do cortisol, para a demanda que ele tem no momento, aquele cortisol é insuficiente. Então, ele faz uma insuficiência adrenal relativa. Não é que a adrenal não funcione, mas é insuficiente. A mesma coisa a tireoide. Não é que a tireoide não funciona, mas o hormônio tiroidiano que é produzido para aquela demanda metabólica do momento daquele paciente crítico é insuficiente, tá? Disfunção hepática, elevação de transaminases e bilirrubinas, disfunção hematológica com plaquetopenia e coagulação intravascular disseminada. Então, esse paciente faz microtrombos na periferia, tá? Microtrombos. Isso piora mais ainda a perfusão celular. Disfunção de trato gastrointestinal. Então, ele faz gastroparesia e íleo paralítico, que são metabólicos. Não é porque tem um problema anatômico atrapalhando ali. É pela condição metabólica do paciente. Então, se ele faz gastroparesia, íleo paralítico, ele não evacua, ele distende o abdômen. Se ele está com uma sonda nasogástrica, ele vai ter um alto débito por essa sonda. Ah, tem uma obstrução no intestino? Não, é um íleo metabólico, é uma gastroparesia metabólica. Então, essas são as diferentes manifestações que o paciente pode ter, a depender de que disfunções que vão acontecer. E as disfunções vão depender do local do sítio primário de infecção, tá? De qual micro-organismo que está causando a infecção, se ele tem mais tropismo por um órgão ou outro, tá? Do estado de saúde subjacente daquele paciente, ele já tem alguma disfunção orgânica, né? E do intervalo entre o diagnóstico e o início do tratamento, que deve ser muito preciso e precoce, para salvar esse paciente. Quanto mais disfunções orgânicas e quanto mais graves essas disfunções, maior a mortalidade desse paciente.
Agora eu vou falar para vocês sobre o pacote da primeira hora. O que você que está lá na emergência, que recebeu esse paciente com quadro infeccioso, durante o seu exame físico você já foi vendo os parâmetros do NIOS, já viu que ele tem um alto risco para sepse, tá? Para disfunção orgânica associada a essa infecção primária, tá? Já solicitou uma vaga porque ele está com NIOS de 8. E o que você vai fazer? Qual é a sua conduta? Primeira hora ali. Medir lactato. Isso você precisa de uma gasometria, tá? Se você não tiver a gasometria, não tem problema. Você vai fazer a sua reanimação baseada no tempo de enchimento capilar, na melhora, na redução desse tempo de enchimento capilar que está largado, tá? No último consenso, teve um estudo, tá? O Andrômeda Trial, que mostrou que o tempo de enchimento capilar para guiar a nossa reanimação, a nosso salvamento, a nossa ressuscitação ali inicial no paciente com sepse, o tempo de enchimento capilar pode substituir o lactato caso você não tenha aquela medida ali disponível ou se associa a ele também. O lactato desse paciente estava 4,2 aqui na gaso. Olha a gaso, 7,33 de pH, então uma acidose leve. Vamos olhar o bicarbonato de 15,8, então é uma acidose metabólica. O bicarbonato diminuiu, ele é diretamente proporcional ao pH, diminuiu o pH. O que eu espero do CO2? Eu espero que o CO2 caia, que haja uma alcalose respiratória compensatória. Qual que é o PCO2 esperado? 1,5 vezes o bicarbonato mais 8, tá? Então a PCO2 esperada para esse paciente vai ser 30,5. Então, ele tá com a PCO2 esperada. Então, uma acidose metabólica pura, tá? Se a gente calculasse o anion gap, seria uma acidose com o anion gap aumentado. Qual é o anion gap que está aumentado? O ácido lático, tá? Você vai, dentro dessa primeira hora, colher culturas do paciente, tá? Por quê? É uma infecção. Quem é o gatilho da disfunção orgânica? Para as disfunções orgânicas, gente, a gente dá suporte, tá? Então, o tratamento é da infecção que está gerando aquele quadro de disfunção orgânica. Tratamento específico é para infecção. Com o quê? Com antibiótico. Quando eu começo um antibiótico, eu começo ele empiricamente. O que é empiricamente? Não é um tratamento específico. Eu não sei qual é o micro-organismo. Eu não sei qual é a bactéria que está causando infecção nesse paciente. Agora, eu sei, tenho que saber sobre epidemiologia daquilo ali. Quais são as bactérias mais comuns de causar infecção de trato urinário? Quais são as bactérias mais comuns de causar uma pneumonia? Qual a bactéria mais comum de causar uma meningite? Então, se eu sei isso, eu vou escolher o meu antibiótico empiricamente baseado neste conhecimento que eu tenho. Agora, se eu conseguir isolar a bactéria e fazer um tratamento específico, melhor, né? Se eu puder, depois que eu iniciei o meu tratamento empírico, ajustá-lo, avaliá-lo, saber qual é a bactéria, melhor, né? Então, o que a gente faz? Cultura. A cultura é uma forma de isolar o micro-organismo, saber qual é, tá? E além disso, a cultura pode trazer junto com ela um antibiograma. Qual é a bactéria? A quais antibióticos essa bactéria é sensível ou resistente? Entendeu? Então, para isso, as culturas, gente, elas não são fáceis de ter uma positividade. A gente não consegue facilmente isolar o micro-organismo, tá? Então a gente consegue, às vezes, em 30% dos casos, ter uma cultura que me mostre qual é o micro-organismo. Agora, se eu coletar esse material depois que eu já comecei antibiótico, aí vai mascarar esse resultado. Aí diminui mais ainda a chance de eu isolar essa bactéria. Então, antes de eu iniciar o antibiótico, eu vou colher culturas. Culturas de onde? Culturas do sangue, hemoculturas, tá? Então, 2 amostras de hemocultura de sítios diferentes. Então, o laboratório vai e colhe ali na veia periférica em 2 lugares diferentes, 2 amostras. Só que tem que ter o frasquinho de hemocultura, tá? E você vai colher cultura de todos os sítios pertinentes,
que é isso? Todos aqueles lugares que você acha que pode ser o foco da infecção. Então, por exemplo, este paciente, eu vou colher hemocultura e cultura de urina, né? Não precisa de eu puncionar um líquido cefalorraquidiano, fazer uma punção lombar, se esse paciente não tem sintoma nenhum neurológico. Não faz sentido, né? Então, eu vou colher material de onde pode ser o sítio daquela infecção, ok? Então, no caso desse paciente, a gente vai colher 2 amostras de hemocultura e uma cultura de urina. Olha só, hemocultura nem sempre tem. PU, UPA, não vai ter frasco de hemocultura, tá? Isso não deve retardar o início do antibiótico. Então, eu tenho, ótimo, dentro da primeira hora eu tenho que colher para eu começar o antibiótico dentro da primeira hora. Não tem como? Não tem como. Vai começar um antibiótico sem colher hemocultura. Agora, a urina, por exemplo, você pode colher, porque mesmo que não faça ali, a urina você pode reservar num potinho e colocar na geladeira. Cultura de sangue não tem jeito. Já tem que colher e inocular aquilo ali naquele frasco apropriado. Ok? Então, sendo possível, o cenário ideal é médio lactato e colhe culturas pertinentes, dos sítios pertinentes, além da hemocultura, da cultura do sangue. E aí eu vou começar a minha antibiótico terapia empírica. Empírica por isso, porque não é específica. Eu não sei qual é o micro-organismo, tá? Então, como que eu vou decidir isso? Primeiro, algumas informações, tá? Você deve começar o antibiótico, antes era assim, qual que era a recomendação? Na suspeita, a sepse faz parte do diagnóstico diferencial? Faz. Então, começa antibiótico de amplo espectro, tá? Já dá logo um tiro de canhão, porque a mortalidade é muito alta e tal. Isso daí, gente, inclusive fez com que, no consenso anterior, a Sociedade Americana de Infectologista não endossasse isso, esse consenso. Porque existe um risco populacional. Vocês estão ouvindo falar que estão descobrindo novos antibióticos? Não, a gente só ouve falar de resistência bacteriana. Então, a gente não deve, essa não é mais a nova orientação. Qual que é a nova orientação? O paciente tem um choque séptico ou uma alta probabilidade para sepse, você não está vendo outra possibilidade de causa para aquele quadro clínico, sem ser uma infecção com disfunção orgânica, sepse. E o paciente tem choque, esse paciente nosso tem choque. Tem hipoperfusão com hipotensão arterial importante. Não tem dúvida, começa antibiótico dentro da primeira hora. Agora, se não tem choque e se a sepse ela faz parte do diagnóstico diferencial, mas existem outras possibilidades. Então, por exemplo, tem condições que mimetizam a sepse. O paciente pode fazer um infarto, um AVC, tá? Um tromboembolismo pulmonar. E você não sabe ainda se é sepse ou se é uma outra condição não infecciosa. Nesses casos, o que eles orientam? Antes era, pode ser sepse, faz antibiótico. Agora não. Você vai ter até 3 horas para excluir esses outros diagnósticos ou confirmar. Se depois de 3 horas você ainda acha que a sepse é uma grande suspeita, se a sepse continuar sendo uma suspeita clínica, aí você começa antibiótico. Agora, esse paciente, por exemplo, não tem dúvida, ele está inclusive com choque séptico, muito hipotenso, né? Ele está chocado no momento. Então, precisa de começar antibiótico rapidamente dentro da primeira hora, tá? A escolha da terapia empírica, ela vai depender do local suspeito de infecção, do sítio primário de infecção, se é pulmão, se é urina, se é sistema nervoso central, se é pele, onde você acha, se é uma endocardite, uma infecção dentro do coração, tá? Então, vai depender. Mas o que depende? O cenário em que a infecção se desenvolveu. É um paciente que veio de casa, por exemplo, como é esse senhor, é um paciente que veio de casa, ou seja, é uma infecção comunitária ou é uma infecção que se desenvolveu num cenário hospitalar. Ele estava internado lá para fazer uma cirurgia porque fraturou um membro e de repente começou a infectou dentro do hospital, aí é outro cenário. A bactéria que roda no hospital não é a mesma que roda na rua. Ela é muito pior, né?
Dentro do hospital, ele está em qual CTI? Num CTI que tem um padrão, né, epidemiológico de infecção, ou em outro que geralmente tem infecções bacterianas mais resistentes. Aí depende da CCIH, da Comissão de Infecção Hospitalar daquele hospital, te dizer, ó, nesse CTI aqui, quando o paciente faz uma infecção, que ele está internado aqui, se o paciente desenvolve um quadro infeccioso depois de 48 horas de internação, o germe é hospitalar, tá? Então você vai pensar no cenário daquele hospital, daquela UTI, tá? Além disso, existem os pacientes que são institucionalizados. Então, o paciente pode ser um paciente de home care. O cenário dele não é igual a um paciente de casa comunitário. O paciente pode morar num asilo. O paciente pode frequentar o hospital, porque ele é um paciente oncológico que vai lá fazer quimioterapia, ou é um paciente da diálise que vai lá 3 vezes por semana. Então, isso muda o cenário. Qual é o histórico desse paciente? Ele é um paciente cardiopata, ele é um paciente que tem comorbidades respiratórias, tá? Então você vai levar tudo isso em consideração para você escolher essa antibiótico terapia empírica, certo? O que a gente sabe? Que o uso inapropriado do antibiótico, de um antibiótico inapropriado, ou o uso tardio, está associado a maior mortalidade, e isso é verdade principalmente no paciente que tem choque, tá? Mas o que eles recomendam? Que você faça a dose máxima do antibiótico nas primeiras 24 horas, tá? Então, nas primeiras 24 horas, ainda que ele tenha disfunção renal ou hepática, então você que está ali na emergência, você vai fazer a dose máxima, você não precisa corrigir para função renal nem função hepática aquela dose de ataque, tá? Alguns antibióticos, como os beta-lactâmicos, né, Tazocin, Meronem, tá? A gente precisa às vezes fazer em infusão estendida, fazer em bomba de infusão por um período maior, e não em bolos ou rapidamente em 30 minutos, fazer uma infusão mais estendida, porque isso é a recomendação do Sepsis Surviving Campaign, tá? E aí tem um outro cenário. A gente sempre fazia múltiplas drogas combinadas, tá? Hoje não tem determinado que a terapia antimicrobiana combinada seria melhor do que a terapia antimicrobiana adequada de um agente único, uma monoterapia, tá? Então, a gente vai fazer terapia combinada quando a gente suspeita de infecção por germe multiresistente. Não é obrigatório, tá, gente? Então, eu costumo falar o seguinte: choque séptico não é deficiência de Meronem em vanco, não. Então, não é todo mundo que vai tomar Meronem em vanco, tá? Uma coisa é virulência do micro-organismo, outra coisa é resistência. A bactéria, o vírus, o fungo que está causando aquela infecção, se o paciente está séptico, é porque para aquele paciente esse micro-organismo é muito virulento, é muito agressivo. Mas não quer dizer que ele seja resistente. Às vezes você dá um sopro de antibiótico, ele morre, tá? Então não pode confundir o fato de ser um micro-organismo que está agredindo aquele hospedeiro com ele ser resistente a antibióticos comuns, certo? Então você não vai, é um cenário grave, você não vai fazer uma antibiótico terapia oral, você não vai fazer um antibiótico de muito estreito espectro, tá? Então você tem que fazer um antibiótico que pegue aquelas bactérias para aquele cenário do paciente. Esse nosso paciente, por exemplo, é um paciente que veio de casa, mas ele é um paciente diabético e que está com sinais de choque, tá? Então, eu também não posso fazer qualquer antibiótico. Aí, quando vier o resultado da minha cultura, eu vou descalonar, se for o caso. Então, é aquela coisa, é o que eu falo. Você tá lá na sua casa, tá? Aí tá sendo invadido, a casa tá sendo invadida por ladrões. Você tem lá uma espingarda de chumbinho e você tem lá um fuzil, tá? Então, se você acha que quem está invadindo é o pessoal lá do Comando Vermelho, no Rio de Janeiro, você mora lá no Rio, você está no morro, você mora perto do morro, onde tem o Comando Vermelho, você vai pegar o fuzil.
Aí depois você olha, ah, não, não era um bandido, era aqui um bandidinho. Aí você pode pegar, largar o fuzil de lado e pegar uma espingarda de chumbinho, tá? Então, isso é o descalonamento. Na hora que sai o resultado da cultura, vem lá, a bactéria é X e ela é sensível a um antibiótico que tem um espectro muito menor, que é muito mais fraco do que aquele que você começou. Você pode descalonar, tá? O ideal é esse cenário, que você tome cuidado para você fazer um antibiótico que com certeza vai pegar aquela situação, tá? Para depois você descalonar. Porque se você fizer um antibiótico que é fraco, esperar o resultado da cultura, que demora 72 horas em média para sair, em 3 dias aquele paciente já teve um desfecho desfavorável, pode até ter morrido, tá? Então a gente vai fazer um amplo espectro. Agora, é amplo espectro para o cenário. Eu moro aqui em Itaperuna, aqui não tem comando vermelho, aqui não tem bandido com fuzil. Então alguém entrou na minha casa, eu posso pegar um revólver 38. Não preciso de um fuzil, também não vou pegar uma espingarda de chumbinho. Ponto. Depois eu vi que não era nada, que era um gato que estava ativando o alarme. Ótimo. Então aí eu guardo o meu revólver 38 e pego a espingarda de chumbinho. É assim, entendeu? Então você vai descalonar. Se você identificar, né? Você tem aquelas primeiras 3 horas. Você continua achando que é sepsis, aí você inicia antibiótico. Mas dali algumas horas, fecha um diagnóstico de TEP, de infarto, de outra coisa não infecciosa. Você vai suspender o antibiótico. Ah, não, mas eu já comecei, então eu vou fazer 5 dias para não criar resistência bacteriana. Não, o que cria resistência bacteriana é você deixar. Se você identificar uma outra causa, você vai suspender a antibiótico terapia. Tá? Então é isso que a gente tem que fazer, ok? Outra coisa, você vai fazer por o menor tempo que seja necessário. Então não é assim, o paciente está com sepsis, ele tem que tomar antibiótico 21 dias. Não, não tem isso. Ele começou a melhorar, a gente vai seguindo parâmetros, né? Tanto clínicos quanto o leucograma, melhora do leucograma, melhora de marcadores inflamatórios, como proteína C reativa. E tem um marcador que a gente pode usar, que é a procalcitonina. Ela não é amplamente disponível, mas a gente pode usar. O que é procalcitonina? É um marcador que só se eleva em infecções bacterianas, tá? O Sepsis Survive Campaign não fala que você faz procalcitonina para diagnóstico, mas que você pode usar procalcitonina para decidir o momento de suspender um antibiótico. Então, o paciente está melhorando clinicamente, ele parou de fazer febre, ele está revertendo as disfunções orgânicas, o leucograma melhorou, o agaso melhorou, o lactato normalizou, ele está com a procalcitonina baixa, negativa, aí você pode suspender o antibiótico com segurança, tá? Então, é isso. Você vai, a melhor opção terapêutica deve considerar a prevalência local de organismos resistentes. Então, o paciente internou aqui nesse CTI, internou aqui nesse CTI. Ele estava internado aqui no hospital porque ele fraturou uma perna, tá? Então, ele está dentro desse hospital e teve uma infecção. Qual que é a prevalência de germes multiresistentes nesse hospital? É alta. Então, vamos começar antibiótico para germes multiresistentes. Ele veio de casa, tá? Ele veio de casa. Ele não é institucionalizado, não estava hospitalizado, não tem hospitalização recente nos últimos 2 meses. É um micro-organismo de comunidade, né? A chance dele ser multiresistente é baixa, tá? Mas você vai levar em consideração também a gravidade do paciente. Então, ele tá em choque séptico, o tiro também não pode ser de chumbinho, ok? Continuando o pacote da primeira hora, reposição volêmica, tá? Precoce e eficaz para estabilizar e reverter a hipoperfusão tecidual, tá? Já conversamos exaustivamente sobre isso. Esse paciente precisa de volume, tá? Por que ele está hipotenso? O que acontece na sepse?
A sepse é um choque distributivo vasoplégico, então há um aumento de resistência vascular sistêmica, o paciente fica com uma vasodilatação patológica. Então, gente, esse paciente ele tem uma hipovolemia relativa. Ainda que ele não tenha perdido o volume, o continente aumentou em relação ao conteúdo. Então, eu preciso repletar esse vaso, certo? Então, eu preciso fazer reposição volêmica nesse paciente, tá? Ele tem sinais de desidratação, ele tá taquicárdico, ele tá hipotenso, ele tá com lactato alto, ele tá com tempo de enchimento capilar lentificado, ele tem acidose metabólica, tá taquipneico. Preciso fazer reposição volêmica. Já vimos que vamos usar solução cristalóide, preferencialmente solução balanceada, tá? Solução eletrolítica balanceada. Temos na UPA, no PU, na emergência onde eu estou? Não, não temos. Então vamos usar aí soro fisiológico ou soro Ringer, a gente pode intercalar, tá? Fazer 500 ml de um, 500 de outro, e a gente vai fazer a solução cristalóide que a gente tem em mãos, tá? Já conversamos que a gente vai guiar essa reposição volêmica por medidas dinâmicas, né? Elevação passiva dos membros, melhora da pressão de pulso, né? Melhora do tempo de enchimento capilar, queda do lactato, melhora clínica do paciente. Então, ele é um paciente, por exemplo, que está taquipneico, acidótico. Então, melhora disso aí, por exemplo. Melhora do tempo de enchimento capilar. Você vai ver o que esse paciente tem, né? Melhora da frequência cardíaca, melhora do débito urinário. Uma série, quanto mais parâmetros eu tiver para me guiar, né, melhor. Posso fazer prova de volume, aquilo tudo que a gente conversou, tá? Agora, existe uma sugestão. Eu tô lá, não sei, esqueci tudo, não sei o que eu faço. Então, o que você pode fazer? O que o Sepsis Surviving Campaign sugere? Ele não recomenda. No último, ele recomendava. Agora, ele sugere. É o que eu falo. Sugere assim. Vê aí, né? Faz e me conta. Então, ele não recomenda, mas ele sugere que você possa fazer 30 ml por quilo nas primeiras 3 horas, que dá em média aí 2 litros de soro aí para um paciente de 70 quilos, tá? Mesmo que o paciente seja renal, crônico ou cardiopata, tá? Claro que você vai ver os limites de segurança. Você não tem um ultrassom beira de leito, se você tiver, ótimo. Você vai fazer volume enquanto você tiver melhora do volume sistólico. Você vai aumentando a pré-carga e vendo melhora do volume sistólico. Você começou a fazer volume, a cava já está cheia, esse paciente já está começando a ficar com linhas B no pulmão de congestão. O débito cardíaco, o volume sistólico dele já não está mais aumentando. Então ele já passou passando da fase de platô para a fase descendente da curva de Frankenstein, vai piorar. Então para o volume. Agora não tem. Não tem, o que você pode fazer? Fazer volume e ir auscultando o pulmão, ver se ele não vai começar a crepitar, se ele não vai piorar uma saturação, se ele não vai ficar dispneico, né? Então, isso é uma sugestão, tá? E dentro desses 2 litros, você pode intercalar soro fisiológico com soro glicosado. Se você tiver uma medida de cloro, melhor. Se o cloro estiver alto, você não vai fazer soro fisiológico. Você vai fazer soro Ringer, tá? Mas você pode ir intercalando, ok? Então, a gente vai fazer volume nesse paciente. Aqui eu tô falando do pacote de primeira hora, gente. Aqui é para aquele médico que tá ali na emergência. Isso não serve, esses 30 ml hora, para o médico que está no CTI, que é um intensivista, que sabe manejar, que tem outros parâmetros para olhar, tá? Então, uma sugestão, diretrizes, a gente tenta colocar o paciente naquelas caixinhas, tá? Como a maioria dos pacientes encaixa naquelas caixinhas. Mas existe um paciente ou outro que não lê o livro que a gente lê, que não lê a diretriz que a gente lê. Aí ele vai fugir daquilo ali. Mas isso serve para a maioria dos pacientes. Então, por isso que são feitas essas diretrizes, tá? Agora, se o médico tem experiência, expertise, conhecimento, sabe manejar, ele vai fazer da forma que ele sabe, guiado por outros parâmetros. Agora, isso é uma sugestão.
para quem não tem essas ferramentas e precisa fazer essa reposição volêmica, guiada apenas por parâmetros clínicos, às vezes por um lactato ou até somente por um tempo de enchimento capilar e outros parâmetros clínicos, como diurese, pressão de pulso você pode ver, elevação passiva das pernas às vezes você pode conseguir fazer com a maca, tá? Então você vai se guiar pelas ferramentas que você tem, da melhor forma possível, utilizando todo aquele conhecimento que a gente aprendeu até agora, tá? Sobre reposição volêmica. Drogas vasoativas, tá? Bom, o que configura o choque séptico? A necessidade de você fazer um vasopressor a despeito da reposição volêmica. Então, mesmo com a reposição volêmica, o paciente precisa de um vasopressor para atingir aquela PAM acima de 65 milímetros de mercúrio. E junto com isso, ele tem um lactato alto. E isso configura o choque séptico. Porque o que é choque? Hipotensão com hipoperfusão. E aí que entra o lactato alto, a hipoperfusão tecidual. Ele é um marcador disso, né? E mais a hipotensão arterial. Se o paciente, após a reposição volêmica, ele não atingir essa PAM de 65 milímetros de mercúrio e precisar de um vasopressor, ele tem choque séptico. Ou ainda, nos pacientes que apresentam uma grave instabilidade, como esse nosso, grave instabilidade hemodinâmica, ele está muito hipotenso, e não pode esperar o término da reposição da expansão volêmica, e aí o uso da droga vasoativa deve ser começado mais precocemente, tá? Você não pode manter esse paciente em má perfusão, em hipóxia tecidual. Você tem que interromper essa hipóxia tecidual o mais precoce possível, tá? Então, tem pacientes que você não pode esperar que os 30 ml por quilo sejam feitos antes de você iniciar. Na sepse, tempo é vida, certo? E o paciente com choque séptico, ele tem uma mortalidade muito maior do que o paciente com sepse isoladamente sem choque. Então, se o paciente chegou com uma hipotensão grave, tá? Você fez os primeiros 500 ml, 1 litro rapidamente, ele não melhorou, não começou a subir a PAM, cola o vasopressor. Dentro dessa primeira hora, de preferência nos primeiros 30 minutos, você já tem que avaliar isso, tá bom? Qual que é a droga de primeira linha? Noradrenalina, como vasopressor, certo? Depois, não atingiu a PAM com uma dose de noradrenalina acima de 0,25 microgramas por quilo minuto, você vai colar o segundo vasopressor. Qual é? Vasopressina. Qual é a dose de vasopressina? 0,04 unidades. 6 ml, hora mais ou menos para um paciente aí. Para qualquer paciente, porque vasopressina não tem relação com peso. Tá bom? Então, nos pacientes com choque séptico, caminhando para um choque refratário é acima de 0,5, né? Mas já ele com 0,25, 0,3, você vai colocar, adicionar um segundo vasopressor, é melhor do que você aumentar a dose da nora. Ah, não tem vasopressina, então você vai aumentar a dose da nora. O que você quer? Atingir uma PAM de 65, tá? Atingiu a PAM de 65, esse paciente ainda tá mal perfundido, lactato alto, saturação venosa central alterada. No caso do choque séptico, como inicialmente é um choque hiperdinâmico, o trenzinho passa muito rápido, não dá tempo de extrair. Então a saturação venosa central ela fica até alta, tá? Depois que isso ela vai reduzindo também, porque o choque séptico ele tem componente hipovolêmico, tá? E além disso, ele pode ter componente cardiogênico, como eu falei, pela miocardiodepressão, né, pela sepse. Esses mediadores inflamatórios fazem depressão da contratilidade, reduzindo o débito cardíaco. Nesses pacientes que eu atingi a PAM de 65 e mesmo assim eles estão muito mal perfundidos, você vai colocar um inotrópico, a dobutamina, tá? Então, assim, a maioria dos pacientes vai se beneficiar. Você colocou
a dobutamina, tá? A dobutamina melhora o débito cardíaco, ela melhora a perfusão esplâncnica, ela melhora a entrega ali de oxigênio para as células. Mas tem pacientes que não têm uma resposta favorável, tá? Que podem ficar muito hipotensos pelo efeito vasodilatador de ação no receptor beta-2 no vaso da dobuta. Pode fazer taquiarritmia, ficar muito taquicárdico. Aí você vai tirar a dobuta. É para aqueles respondedores. Você vai começar uma dose baixa e vai avaliar esse paciente. Ok? Para finalizar esse pacote de primeira hora, você precisa fazer controle de foco. O que é controle de foco? Tá? Então, tem pacientes que você identifica um local anatômico específico que exista uma coleção, ou um paciente com catéter, por exemplo, né? Então, vamos dar um exemplo aqui. O paciente está com uma apendicite, tá? E ele está com choque séptico. Adianta só você dar antibiótico sem tirar o apêndice do paciente, sem operar? Não adianta. Ele está com uma colecistite e com choque séptico. Você precisa operar e tirar a vesícula, tá? Você tem uma pielonefrite como esse paciente com um abscesso renal. Tem que drenar o abscesso. Antibiótico não penetra em coleções, tá? Você tem ali um paciente que tá com uma infecção de partes moles e com um abscesso ali na pele. Ou ele tá com uma isquemia com tecido necrosado, que é foco da infecção. Precisa desbridar, precisa drenar o abscesso. Ah, é um pós-operatório, por exemplo, e esse paciente colocou uma prótese ali no joelho, agora ele tá com um choque séptico por causa de uma artrite séptica relacionada àquela prótese. Ele vai ter que ir para cirurgia, ou para tirar a prótese, ou para o ortopedista lavar ali o tecido. Ah, esse paciente está com choque séptico porque ele tem um catéter de hemodiálise, ele tem um catéter por causa de um tratamento de quimioterapia, tem que tirar o catéter. Tirar o catéter, mandar essa ponta do catéter para cultura. Então, você tem que identificar se tem alguma coisa que precisa ser feita. Ah, ele tá com uma pielonefrite porque ele tem um cálculo que está impactado no ureter. E aí, dali para cima, tá acumulando pus. Vai ter que tirar aquele cálculo, vai ter que remover. Então, gente, o antibiótico vai ser iniciado, mas você precisa identificar e fazer controle de foco. Claro que nem sempre vai ser possível você fazer na emergência. Ele vai ter que ser transferido para uma cirurgia, porque ele tem um abscesso intraabdominal. Ele está com uma isquemia mesentérica, por exemplo, causando um choque séptico. Vai ter que fazer colectomia. Então, às vezes não é você, mas se é um catéter, você mesmo vai tirar. Ah, mas aqui põe no potinho a ponta do catéter para depois fazer cultura. Tem que tirar. Você identificou? Ah, tem um abscesso aqui que dá para você drenar, que é de pele. Tem que drenar. Ah, tô com abscesso na boca, no dente. Eu já vi uma adolescente fazer um choque séptico por um abscesso de amígdala. Então, precisa de identificar e você vai encaminhar esse paciente já com essa identificação. Tá bom? Remoção imediata de dispositivos intravasculares que são possíveis focos da sepse ou do choque séptico. Ok? Ah, o paciente está lá no CTI, está evoluindo muito bem, ele internou por causa de uma pneumonia, já está tratando. Daqui a pouco ele começa a piorar. Fazer febre, você vai tirando os catéteres que ele tem. Não sabemos o foco da febre. Ah, ele tá secretivo. Tá, mas ele tem um catéter? Tem que remover. Porque pode ser dali. Pode ser uma infecção de corrente sanguínea pela presença de um catéter que está infectado. Então, no caso desse paciente, drenagem do abscesso perirenal. Tá? Esse é o controle de foco para esse paciente. Vamos fazer a prescrição desse paciente, então. Dieta zero, um paciente grave, mas lembrando, gente, que eu coloco assim dieta zero, mas esses pacientes têm que ser alimentados o mais precocemente possível, assim que possível, tá? Começar uma alimentação, mesmo que uma alimentação trófica só, para manter aquele trofismo dos enterócitos, senão aumenta a translocação bacteriana, é pior, é alimentar precocemente, né? Só que o paciente muito instável, você pode ter que entubá-lo pela instabilidade clínica dele, hemodinâmica, né? Então, vai fazer reposição volêmica no paciente, né? Como a gente falou. Já colhemos cultura de urina e hemocultura.
né? Vamos começar um meropenem, que é um carbapenêmico que tem um amplo espectro. Esse paciente é um paciente com um choque séptico, então ele tem uma gravidade clínica muito grande, tá? O meropenem tem uma ótima ação para gram-negativo, um amplo espectro para gram-negativo, infecção urinária geralmente é por gram-negativo, né? Então, mesmo que seja de comunidade, uma Escherichia coli, por exemplo, pode ser uma Klebsiella. Então, esse paciente, a gente vai começar com meropenem, que é uma droga de amplo espectro, mas vamos começar com monoterapia, né? A gente não está pensando em multiresistente, né? Em germe multiresistente. Então, nós vamos começar com uma monoterapia de antibiótico. Vamos começar nora, para esse paciente chegou muito hipotenso, né? Então, a gente vai começar concomitantemente. Vamos iniciar aí. Aqui eu fiz uma diluição de 4 ampolas, né? 16 ml em 234 de soro fisiológico, 64 microgramas por ml nessa solução. Nós vamos iniciar em bomba de infusão contínua, né, até 0,3 microgramas por quilo por minuto, que daria 21 ml hora. Você não precisa começar com isso, você pode começar com 1/3 disso, então você pode começar com 7 ml hora, 0,1 microgramas por quilo minuto e aumentando até 0,3. Se você for aumentando até 0,3 e esse paciente não atingir uma PAM de 65, você vai colar uma vasopressina ali, né, um segundo vasopressor, 2 ml em 98 de soro, isso dá 0,4 unidades por ml, nós vamos fazer 6 ml hora, que é a dose que a gente faz, que é de 0,04, tá? 6 ml hora. Então, hidrocortisona, nós vamos começar junto, por quê? Porque esse paciente, se ele tá com nora acima de 0,3, caminhando para um choque refratário, a gente cola o segundo vasopressor e junto já começa a hidrocortisona. Dose para choque séptico, tá? Que é a dose de 50 miligramas, meia ampolinha de 100, de 6 em 6 horas. Nos pacientes diabéticos, para evitar picos hiperglicêmicos por causa do corticoide, o ideal é que a gente faça infusão contínua da hidrocortisona, do corticoide. Isso é para a insuficiência suprarrenal, tá? Que esse paciente desenvolve na sepse. Então, ele não tem a produção de cortisol insuficiente para a demanda metabólica daquele momento, tá? Então, a gente vai fazer a hidrocortisona, ela entra no momento que o paciente está em choque refratário, tá caminhando para isso. Choque refratário, na verdade, é acima de 0,5 microgramas por quilo minuto. Mas se ele está com 0,25, 0,3, ele já está caminhando para isso, já está indicado você fazer o segundo vasopressor e começar a hidrocortisona o mais precocemente possível, assim que a gente tiver estabilidade e se o médico tiver, né, perícia para isso, ele vai fazer um acesso venoso central para a gente fazer uma monitorização melhor, conseguir colher uma saturação venosa central e vamos colocar uma pressão arterial invasiva, porque o manguito de pressão ele não é suficiente para te dar uma PAM fidedigna, tá? E transferência para UTI. Mas isso o médico da emergência está apto a fazer, essa prescrição, ok?